Bom dia a todos os participantes do curso Secretariado Executivo. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aula esta em que vamos introduzir um novo tema, cujo título, conforme podemos ver no quadro, é Atendimento ao Cliente. Bom, nós sabemos que na nossa área de atuação como secretária, nós vamos lidar com clientes externos e isso implica o atendimento telefônico, pode ser também virtual ou presencial. Então, hoje nós vamos falar do atendimento ao cliente e vamos responder algumas questões de como tentar melhorar, nesse caso, o nosso atendimento, de modo a alcançarmos os objetivos, nesse caso, da própria organização. Bom, quando falamos da historicidade da profissão da secretária, recordam-se, nós dissemos que a secretária em algum momento desenvolvia atividades menos significativas, limitava-se em atividades como datilografia e atendimento telefônico. Então, na nossa área de atuação, nós vamos trabalhar com isso, vamos lidar com clientes e acredito eu que cada um de nós já esteve numa loja e saiu dizendo nunca mais volto para esta empresa ou para aquela empresa por causa do próprio atendimento inadequado, atendimento que não é de agrado, nesse caso do nosso cliente. Para começar, nós vamos definir o que é o atendimento ao cliente. Para definirmos atendimento ao cliente, devemos saber primeiro o significado do atendimento. Segundo o dicionário, atendimento é o ato ou efeito de atender. Então, o atendimento ao cliente consiste em preservar o relacionamento, nesse caso com o cliente, consiste também em valorizar o próprio cliente, de modo a retermos, né, assim que entre aspas, os clientes na nossa organização. Porque bem sabemos que uma organização só existe, na verdade, por causa dos próprios clientes. Então, para alcançarmos os nossos objetivos dentro da organização, é importante olharmos o atendimento ao cliente como a base para o funcionamento da própria organização, pois nós sabemos que sem os clientes as organizações não existem. Isso por quê? Porque uma organização, para existir, creio eu que sempre olham para a necessidade, nesse caso da população de uma determinada região, olham para aquilo que há em falta. Então, vão surgindo ideias do que oferecer para esse público-alvo, né? Então, se for, por exemplo, a necessidade de chinelos, então a organização irá funcionar com essa missão, ou seja, irá existir por causa dessa necessidade da população daquela região. Então, para a existência de uma organização, ou seja, para o alcance dos objetivos de uma organização, dependemos da maior parte dos clientes. Afinal de contas, quem é o cliente? O cliente é aquela pessoa que não depende de nós, mas nós dependemos dele. Nós, como empresa, dependemos do cliente. É o que eu estava a explicar, que para que a organização alcance os seus objetivos depende muito do cliente. E nós temos visto em algumas empresas, ou temos visto pessoas, né, falando mal de empresas por causa do próprio atendimento. Por causa do próprio atendimento, assim dizia. Por quê? Porque o profissional de secretariado não soube responder bem ou usou uma linguagem inadequada, tudo mais. Então, são esses aspectos que fazem com que a gente perca clientes. E aqui temos também, olhando para os 100%, né? 100% assim que é dos clientes, nós podemos perder de várias maneiras. Olhando para o nosso quadro, nós temos aqui 1% dos clientes morre, 3% mudam-se, adotam os novos hábitos e 5% adotam os novos hábitos, é como dizia, 9% acham o valor muito alto,
14% má qualidade do produto e 68% nós podemos ver que a maior parte, ou seja, a percentagem máxima é a insatisfação, nesse caso, do próprio cliente. Por quê? Por causa do atendimento, por causa do mau atendimento, assim que é. Então, devemos ter muita atenção ao nos relacionarmos com os nossos clientes, pois os nossos gestos, quando nós falávamos da comunicação, nós bem dissemos que a comunicação ela pode não ser verbal. Por quê? Porque os nossos gestos também os nossos gestos têm um significado para aquela pessoa, nesse caso, que nos ouve ou que olha para nós, ou seja, a pessoa que interagimos com ela. Então, os nossos gestos sempre têm um significado. É por isso que é importante termos muita atenção ao falarmos com os nossos clientes, ao atendermos os nossos clientes, porque se o atendimento ele é mau, normalmente quando a pessoa, né, ou seja, quando o cliente é bem tratado, creia, conta para uma pessoa, mas quando é mau atendimento, ou seja, quando é maltratado, ele conta para várias pessoas, pode até contar para 100, multiplicando, podemos ver que a maior parte conta a parte não boa nesse caso, contam as coisas negativas da própria organização. Isto para dizer que quem faz a imagem da nossa empresa é o próprio cliente. E se nós não valorizamos o nosso cliente, se nós não oferecemos aquele conforto que ele precisa de sentir-se valorizado, de sentir-se único, como podemos ver aqui nessa pirâmide de Maslow, olhando para aquilo que são as necessidades do cliente. O cliente ele prefere trocar prefere optar por outras empresas que estejam a oferecer os mesmos bens. Então, é importante olharmos para isso, porque a imagem da nossa organização contribui muito para o alcance dos nossos objetivos. Se o cliente não estiver satisfeito, com certeza não falará bem da nossa organização. E assim podemos perder clientes e consequentemente não alcance dos objetivos da nossa empresa. Aqui podemos ver a pirâmide de Maslow, onde nos fala das necessidades, nesse caso humanas, e nós vamos comparar com as necessidades do cliente, onde na base temos a necessidade fisiológica. A necessidade fisiológica, nós estamos a falar do conforto, lazer e utilidade do próprio cliente, a necessidade de segurança no sentido de pagar o justo pelo produto, e a necessidade de afeto social, onde o cliente, nesse caso, necessita de ser bem tratado, com atenção, respeito e sinceridade acima de tudo. E necessidade de autoestima. Autoestima, quando eu estava aqui a explicar outra hora, a necessidade de autoestima, ela consiste em um reconhecimento, nesse caso, do cliente, ou seja, ser reconhecido enquanto cliente naquela organização e sentir-se único, sentir-se importante, porque nós já dissemos que o cliente é aquele que não depende de nós, mas nós dependemos dele. Então, o cliente, ele precisa sentir-se único, precisa sentir-se valorizado enquanto cliente. E por fim, a necessidade de realização. Realização, nós estamos a falar do cliente que está satisfeito, nesse caso, com a qualidade do produto e com o próprio atendimento. Pois bem sabemos, para que a organização alcance os seus objetivos, não é só a venda de produtos a um preço baixo ou venda de produtos de qualidade. O atendimento contribui muito para podermos reter os clientes na nossa organização. Então, devemos olhar para esse item, ou seja, devemos olhar como o cliente como uma pessoa igual a nós.
Ninguém gosta de ser maltratado. Então, acima de tudo, o que devemos desenvolver para o atendimento ao cliente, ou seja, para sabermos atender os nossos clientes, é a empatia. Nós estamos a falar, quando falávamos da empatia, dissemos que é colocar-se no lugar da outra pessoa. Então, é tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Então, devemos olhar para o atendimento ao cliente, devemos olhar para aquilo que nós gostamos e pensarmos em fazer o mesmo para as outras pessoas. Muito obrigada pela vossa atenção. Até a próxima aula. Nossa aula termina por aqui.